Agora está no ar a vinheta do evento. Na tela aparece um tecido branco, como que voando, que aos poucos vai se tornando amarelo. Pelas extremidades do quadro aparecem alguns retângulos que vão se sobrepondo a esta tela amarela. Nesses retângulos estão algumas imagens que lembram diferentes e multicoloridas tiras de tecido. Em cima do quadro aparece o título do evento e as informações desse vídeo. No centro da tela aparecem os rostos de Boal e Freire. Que, aos poucos, vão ficando maior e ganham quase toda a tela, até o ponto em que desaparecem. O rio em que deito é o mesmo rio que me leva, me faz resgatar nas profundezas de minha alma as mais belas cantigas que irei contar. Nesses caminhos de rios, busco as canções, as poesias e as histórias desse lugar. Como água doce, esse lindo rio negro, que flui todas as manhãs ao acordar. Brincando de ser bicho do mato e quebrando folha nas mãos. Sempre livre como o vento na imensidão. Pular troncos, ver os botos e no final da tarde, no embalar da rede, contar a minha canção. É remando forte contra o banzeiro, que canoeiro vai chegar, contando os contos e lendas a nos fascinar, espalhando seus contos dentro de uma canoa que nos leva, onde os sonhos vagam nas águas doces desse lindo rio a se banhar. Nos caminhos desse rio, as canções e histórias que habitam em mim. Olá pessoal, eu sou Juliana Belota, produtora executiva do projeto Olho da Mata, manejo do cipó titica e sementes nativas na fauna do Purus. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Estadual de Cultura, no edital Encontro das Artes 2020, com apoio do Fundo Nacional de Cultura e do Ministério do Turismo. O projeto trata da articulação do grupo de artesãos da Floresta Nacional do Purus em toda a sua trajetória nos últimos 20 anos, narrando
todo o seu começo em Rio Branco, Boca do Acre, adentrando o Vale do Rio Purus e o Vale do Rio Juruá. O projeto resulta num livro que será lançado no final de outubro. Nós vamos trazer uma prévia do livro com um pouco da pesquisa que foi realizada junto aos artesãos na Floresta Nacional do Purus. Um lugar distante, de difícil acesso e que poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer. Então nós vamos mostrar um pouquinho desse universo da Floresta Nacional do Purus para vocês aqui nesse espaço Norte das Resistências, sempre. O projeto Olho da Mata surgiu no intuito de movimentar o grupo de artesãos da Vila Céu do Mapiá neste momento de crise da pandemia. O projeto Olho da Mata foi inspirado na sabedoria dos mestres artesãos e mestras artesãs da Floresta Nacional do Purus. O livro traz histórias, sensibilidades, trechos e apetrechos que fazem o cotidiano da vida na floresta. Ele findou por reabrir a Escola de Artes e Saberes Florestais Jardim da Natureza e, nesse sentido, serviu de alento principalmente aos jovens aprendizes que atuam no protagonismo juvenil frente à escola florestal. Sou jovem aprendiz do Jardim da Natureza. Foi uma experiência única, né? Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. E eu aprendi muita coisa que eu não sabia, que eu achei que eu não era capaz de fazer. E foi muito bom para mim. Eu aprendi a trabalhar com as sementes, a trabalhar em grupo, a pintar, a fazer macramê, fazer doce, utilizar as coisas que a floresta tem para dar para nós. Ah, isso pra mim é demais, porque eu sou daqui do Mapiá, no meio do nada. Quando a fé, minha história já tá no meio de um livro, isso é demais pra mim. Isso eu acho muito legal. Desde os 23 anos cheguei na comunidade da Colônia 5000 e lá como alternativa tinha já o artesanato. Então aí eu já entrei como aprendiz, lá tinha um grande intercâmbio de pessoas de culturas diversas e ali comecei minha trajetória. Desenvolvemos aqui a criação do Céu do Mapiá, que foi criado unicamente pelo meu pai e por nós juntos. Em seguida, eu criei o Jardim da Natureza para agregar as poucas pessoas que tinha no começo do Mapiá para a realização de trabalhos, de eventos, de escola, de arte. Comecei a trabalhar aqui na Escola Jardim Natureza, passando todo o conhecimento do artesanato, né? Que começou com a cerâmica, que vinha da Bolívia, a gente comprava e montava na 5000 e foi começando a ter intercâmbio, fui aprendendo até chegar aqui nos jardins e ainda me considero um aprendiz. É uma experiência muito legal e interessante a gente ter esse privilégio de ter um contato profundo com a natureza e usar o que ela nos oferece. Aqui no jardim eu já fiz muitas coisas, tipo, a gente trabalhou uma época desde o começo da produção do filtro de sonho, como tirar o cipó, descascar, ajeitar, amarrar,
tecer, botar pena. A gente também já fez uma oficina de pintura que começou do período dos quadrinhos pequenos, e foi aumentando a evolução, aí até chegar na cuia, nos quadros. A gente também já trabalhou com tintura de semente. A dona Arlete limpava os açaí, a gente fazia tintura natural, pintava. A gente já trabalhou com pulseirinha de macramê, a gente já fez quase tudo aqui. Espelho com talinho de açaí, muita coisa. São os colares que são tecidos com linha do tucum. Esse ponto é o chamado macramê. E as sementes são naturais, que a gente colhe, corta e produz para ficar nesse estado. Marlene Gomes de Oliveira, nasci dentro do Rio Paulinho e me batalhei muito lá por dentro, tive uma família e vim para a beira do Purus. Agora estou aqui do Céu do Mapiá com a Irmandade no Grupo Santo Daime, sempre batalhando pela floresta, pela a vida nativa. Tudo nativo mesmo, vivendo da floresta. Aí continuei a vida, não tinha onde comprar nada, a gente se virava da mata, para varrer casa quando não era com gado de mata, era com vassoura de palha, essas coisas, tudo a gente usou. Aí quando a gente passou a usar o cipó titica, aí minha mãe sabia fazer paneira, ela fazia muito peneira. Eu dei aula assim para a Mariana, a Tailin, a Maria do Damião, a professora de vassoura. E de abano era só eu mesmo que dei aula de abano. A pesquisa girou em torno do manejo não só do cipó titica e sementes nativas na vila, mas em torno do manejo da vida mesmo, em toda uma rede de troca de conhecimentos existente entre os povos que habitam as cabeceiras do rio Purus. O livro é uma coletânea de artigos de vários pesquisadores especialistas em manejo do cipó titica e em sustentabilidade na bacia do rio Purus. Sua narrativa é focada na história dos mestres artesãos que habitam a flona do Purus, especialmente centrada na figura da Arlete, que é pioneira e deu os primeiros passos na sistematização dos conhecimentos acerca dos trançados de fibras e cipós na vila Céu do Mapiá. O Olho da Mata é um olhar voltado totalmente para a natureza, que vem desde o céu, a floresta, as estrelas e o mar, e muito mais o que tem dos mistérios da floresta. Então, o Olho da Mata é isso, é a gente botar um olhar no que tem dos nossos recursos naturais, de tudo que a floresta tem. Então, de tudo, cipó, folhas, flores, talos, sementes, né, fibras, tudo que a gente olhar para a floresta e a gente poder tirar dela com consciência um aproveitamento, uma melhoria para nós, para os animais e para toda a natureza. A relação da Maria Oiticica com o projeto Olho da Mata vem do seu trabalho de responsabilidade social com os povos tradicionais desde a Bahia até o Amazonas. Fico muito feliz em poder contar um pouco da minha história nesse livro, que eu acho que ele abraça as infinitas possibilidades das nossas florestas. O seu trabalho como design da biojoia é referência hoje no Brasil e no mundo. E esse trabalho vem adentrando cada vez mais o Amazonas, hoje bem presente nas cabeceiras do rio Purus, com o projeto Olho da Mata. Sua história perpassa desde a criação da Associação dos Artesãos do Acre e o Grupo de Artesãos da Colônia 5000, até o início dos trabalhos na flona. Obrigado pela participação e até!
Meu nome é Bárbara Tavares, eu sou atriz, professora e diretora teatral. Trabalho na Universidade Federal do Tocantins, UFT. Moro em Palmas faz 8 anos. A minha história com o Teatro do Oprimido começa ainda na graduação, no ano de 2000, onde na aula de História do Teatro Brasileiro eu conheço a trajetória do Grupo Teatro Arena, do Augusto Boal, que era o diretor, e a metodologia do Teatro Fórum. Na época eu fiz uma piada que se tornou uma ironia da minha própria vida, com o livro do Boal, né, Jogos para Atores e Não Atores, com vontade de fazer teatro. Eu perguntei, será que existe medicina para médicos e não médicos? Por pura ignorância, quisera nós que existisse medicina para não médicos, tal como o teatro é livre para todas as pessoas. Enfim, 6 anos depois eu me torno professora da Faculdade de Artes Dulcino de Moraes e tenho a oportunidade e a felicidade de fazer um curso de formação ministrado pelos coringas do CTO, que chamava TO de ponto a ponto. A partir daí eu passo a praticar a metodologia do Teatro do Oprimido em sala de aula, nas matérias, nas disciplinas que eu ministrava na faculdade. Passei a trabalhar com o Teatro do Oprimido também em empresas, em parceria com a Silvia Beatriz, que é coringa do Centro-Oeste até hoje. Depois me tornei professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e também pratiquei sistematicamente a metodologia do Teatro do Oprimido em sala de aula, realizando e compondo cenas de teatro fórum e apresentando, circulando com essas cenas de teatro fórum em escolas públicas de Brasília. Em 2013 eu me torno professora aqui da Universidade Federal do Tocantins, passo a atuar aqui na região norte. As minhas experiências de Teatro do Oprimido se concentram no projeto PIBID, que eu estive à frente de 2014 a 2018, que aí eu pude praticar o Teatro do Invisível, realizamos cenas de Teatro do Invisível na estação Apinagé, que é a estação de transporte público, né, de ônibus central aqui da cidade de Palmas. Desenvolvemos cenas de teatro fórum em sala para debater uma série de questões. Recentemente, em 2020, eu desenvolvi uma oficina de Teatro do Oprimido com a metodologia do Teatro Fórum, num curso de formação de promotoras legais populares, onde essas mulheres da comunidade são instrumentalizadas, são orientadas, né? São treinadas para perceber o abuso de poder dos órgãos do judiciário, de delegados, de juízes, de promotores, para que a gente possa debater a questão do aborto, questões de gênero, questões trabalhistas, e todos esses temas foram desenvolvidos de forma artística, de forma cênica, por meio da composição de cenas fórum e por meio da experienciação, né, dos jogos, da metodologia do Teatro do Oprimido. Então eu sou uma praticante do Teatro do Oprimido, eu digo que o TO está nos meus genes, está na minha veia, o TO nos humaniza e nos possibilita trabalhar através da palavra, do som e da imagem, toda sorte de opressões que existe aí no nosso cotidiano, na nossa vida, né? De uma forma lúdica, de uma forma prazerosa e de uma forma estética. Então eu sou uma praticante do Teatro do Oprimido, da cidade de Palmas, da Universidade Federal do Tocantins. Oi, gente, eu sou a Anne Martins, sou professora do curso de teatro da Universidade do Estado do Amazonas. Também coordeno o projeto Arbítrio, Teatro nas Prisões desde 2015, nas unidades prisionais do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, localizado no quilômetro 8 da BR-174, da estrada que liga Manaus à Venezuela. E eu, como mulher indígena, mulher amazônica, mulher do norte, tenho sido muito afetada por essa grande experiência da minha vida como professora, como mulher, como multiplicadora do Teatro do Oprimido e da Oprimida,
em lugares de opressão, né, como os presídios, por exemplo. Então, os presídios aqui no Amazonas, eles são localizados nessa área bem afastada da cidade, né, da capital de Manaus. Leva 1 hora para chegar, mais ou menos. E aí, chegando lá, você pega um ramal, né, uma pequena estrada que a gente chama, e vai vendo a floresta, os animais, os pássaros, e aos poucos vendo as grades, né, as unidades, vai vendo a tristeza, né, o marasmo, enfim, a dor, né, porque os presídios são tidos ainda como um acúmulo, né, do lixo humano. E lá eu encontrei pessoas incríveis, pessoas realmente que nos jogos teatrais do Teatro do Oprimido e da Oprimida se revelaram pessoas com muito amor e cheia de arrependimentos e completamente afetadas pelo racismo, né, estrutural, pela homofobia, pela transfobia, pelo machismo, pela violência doméstica, mulheres e homens pretos, indígenas, e que também começaram a identificar as suas origens, os seus processos de ancestralidades com os jogos teatrais do Teatro do Oprimido e da Oprimida, com as cenas do Teatro Fórum, com os jogos, né, de teatro-imagem. Tudo isso a gente foi conversando ao longo de 1, 2, 3 anos, né, com o mesmo grupo, apresentando as peças que elas e eles escreviam sobre as próprias vidas, fora das prisões, nos teatros de Manaus, nas mostras de teatro da universidade. Então, assim, eu tenho o Projeto Arbítrio como uma das maiores experiências da minha vida, especialmente com a metodologia do Teatro do Oprimido e da Oprimida, né? Que vai potencializar essas questões de raça, cor, gênero e classe, que estão muito fortes aqui, principalmente na região norte, onde as identidades afro-ameríndias ainda são oprimidas, né? Na capital, fora da capital, nos interiores. Todas as nossas origens são apagadas, o processo de invisibilização indígena é muito forte. E lá no presídio a gente conseguiu, de alguma maneira, com o Teatro do Oprimido e da Oprimida, revelar essas opressões e também trilhar, né, começar a ver caminhos de possibilidades para amenizá-las dentro e fora das prisões. Então, os internos e internas, ex-internos e ex-internas me falam, né, o quanto que o teatro mudou a vida deles e delas, eles procurando outros caminhos aqui fora, e num lugar de tantas opressões, né, que a gente vive, onde o sistema ele vai te detonando cada vez mais, principalmente se você for negro, negra, indígena. E com isso, o processo de consciência, o processo de revelação do seu eu histórico, da sua própria história, né, como diz Boal, foi possível a eles e a elas, e especialmente a minha equipe. Então, sou muito agradecida, muito, muito, muito grata à oportunidade da metodologia do Teatro do Oprimido e da Oprimida nos presídios, né, no Projeto Arbítrio, como projeto de extensão da Universidade aqui do Estado do Amazonas. Então, agradeço imensamente por essa oportunidade nos ditou e vamos que vamos! Nos meus tempos de menino, os nossos heróis eram os caçadores, os pescadores, pessoas que davam suprimento à nossa subsistência. E eu sempre tive muita admiração com os Forte, com os Pierre, porque eram pessoas exponenciais na questão da mata, doutores da mata. E todo menino da minha cidade queria, de alguma forma, se tornar um Arthur Forte, por exemplo. E eu já com a minha baladeira, treinando nos passarinhos, nos calangos, né? Já ia fazendo toda uma prática interessante nesse caminho
do meu grande herói, que era o caçador da época mais afamado, que era os Fortes. Quantas histórias contadas pelo seu Arthur, do Curupira, e uma das que mais me chamou a atenção era o aviso do Curupira para dizer ao caçador que naquele dia seria o dia da caça e não do caçador. Então, quando o caçador ouvia 3 batidas na sapopema, no centro da floresta, todos os caçadores jamais invadiriam, ousariam entrar na mata nesse dia, porque seria severamente punido. O Imbaúba, há 4 anos, começa a ter um trabalho, como qualquer outro músico da região, voltado para as composições que são feitas aqui na nossa região, falando da coisa da terra, mas utilizando os ritmos brasileiros que estão por aqui. Isso realmente traduz esse universo caboclo, essa coisa da cidade, do urbano, mesmo falando de farinha, de jaraqui, mesmo falando de tapioca, de tucumã. Isso atinge uma comunicação superficial de elementos que fazem parte da nossa cultura. Só que há uma necessidade mais profunda de você traduzir a Amazônia, traduzir essa ambientação que de alguma forma a gente começa a se distanciar dela. Quando você entra na floresta, há uma polifonia interessante, há uma sonoridade interessante que acalma, que transporta a gente a uma realidade, a uma sinestesia de percepção, que isso aqui é maravilhoso. Desde o cantar da cigarra, o coachar do sapo, o canto de um pássaro, como está acontecendo agora, o vento tocando nas ramagens, na folhagem, há toda uma ambientação e uma orquestração natural. Como músico e poeta, nós buscamos então interpretar e traduzir a Amazônia com elementos de instrumentos, com sons de instrumentos convencionais e com elementos sonoros da natureza. O som que se percebe na canoa, o som que se percebe na cuia, também passivo de ser colocado e misturado com sons convencionais, passa a partir deste momento a ser um elemento de construção musical do Imbaúba, e com isso a gente traduzir verdadeiramente pela primeira vez a sonoridade da floresta. A integração do homem, a sua relação com esses sons, o seu conhecimento, essa adesão de valores, incorporando tudo isso, porque não adianta só fazer isso como uma mera repetição de som. Isso só se torna importante quando eu realmente vivencio isso, colocando isso como minha realidade, para poder dizer para o outro: esta terra tem dono, este som é nosso, isto aqui faz parte da minha vida. Então a gente, de uma forma muito simbólica, retoca o aviso do Curupira, não na intenção que o caçador não entre na floresta, mas que os olhos cobiçosos do planeta, que chegam aqui de uma forma completamente irresponsável, não entre aqui no nosso território com a intenção de destruí-lo.
sol lindo. Estão vendo aqui? Pois é, esse é o sol de Rondônia, de Porto Velho. Um sol bem teatral, né? Mas é verdade. Eu não estou fazendo nada agora, estou em casa. Somente em casa e esperando que passe a pandemia, esperando que eu volte ao trabalho, porque eu estou em home office, totalmente home office. E é isso, gente. O teatro aqui vai bem dentro dessa perspectiva, né? Muito vídeo no YouTube que o pessoal faz, muita coisa bonita. E é isso. Quem sabe meu colega Almício tenha mais coisas para falar. Eu tenho muito pouco. Só que eu tenho muita saudade de voltar à rua, né? Encontrar esse povão todo daqui de Porto Velho, aplaudindo, chorando, rindo, investigando com a gente, inquirindo a gente, né? Nosso teatro é assim. Um beijo para todo o pessoal do Norte, todo. Tchau! Passando e a panela de pressão ela continua avisando que algo precisa ser feito, que um movimento precisa acontecer. É um gesto que ele parte de uma breve reflexão. Quando você está num ambiente natural, automaticamente eu me observo, eu busco os níveis de interação com esse espaço, eu busco no campo da visão, eu busco no campo da audição, do escutar, e aí tudo isso nos alimenta. Quando a gente sai desse lugar, deixando para trás um resto de uma parte nossa, um resto, um pedacinho de alguma coisa a gente deixou uma embalagem, a gente deixou um copo descartável, uma embalagem de plástico de um biscoito, uma lata de refrigerante, algo simples. A gente já criou um rastro que ele é um rastro muito, ele chega a ser grosseiro, e ele é grosseiro e é agressivo, né? A gente causa um deslocamento de um material extremamente sintético para um contexto extremamente natural, né?
Enfim, são materiais completamente diferentes. Um é muito mais durável, resistente e contagioso e poluidor do que o outro, que não é. O outro está dentro de um ciclo, né? As plantas estão todas ali, todas as folhas elas vão amadurecendo, depois se decompondo, depois volta para a terra, que depois volta na planta que está florescendo lá em cima com uma copa enorme, colocando folhas verdes e um tronco firme, né, no corpo dela. Todo o alimento se reflete no corpo delas. A gente ainda não conseguiu fazer com que o plástico e os outros resíduos que nós produzimos, eles consigam ter um ciclo de vida, eles consigam ter um ciclo de retorno. E essa é a questão. Aliada minha é a força, e poderosa aliada ela é. A vida a cria, crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. As mudanças climáticas, elas estão acontecendo, a gente não sabe ao certo qual é a intensidade e quais os efeitos, e isso precisa ser simulado. Essas mudanças certamente vão gerar alterações aqui na Amazônia. Quais são? É difícil dizer por enquanto. Mas, por exemplo, se diminuir a chuva, né, a floresta fica mais seca. A floresta estando mais seca, ela fica mais suscetível a incêndios. Essas árvores vão morrer e aí a gente vai ter uma alteração completa da cobertura. Essa alteração pode alterar o ciclo hidrológico, que por sua vez pode impactar aquífero, pode impactar rio, pode trazer mais sedimentos para os rios, alterar a qualidade da água. Uma festa de casamento, aquela festa bonita, tava lá o noivo, tava a noiva, os dois com um sorriso no rosto, o noivo e a noiva. Eles estavam tão felizes que eu achei que eles estavam se separando. Importantes para a conservação da biodiversidade, os igarapés são cursos d'água que geralmente também correm em direção a um rio. Além da poluição ambiental, outros fatores precisam de atenção. Estima-se que 75% da água do Brasil está localizada nos rios da bacia amazônica. Devido a essa aparente abundância, muitas vezes o recurso é tratado como se jamais fosse acabar. Mas a importância da preservação é fundamental. No mundo, contamos com uma pequena reserva de água doce. O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, serve de reflexão. A todo instante na vida a gente faz algumas escolhas, não fazemos? É verdade. Ou bife, ou macarrão com bife, né? Mas até mesmo o fato de não escolher já é uma escolha, né? Escolhemos sair ou ficar em casa. Terminar o trabalho hoje ou deixar para terminar amanhã. Se queremos andar com fulano, com ciclano, tudo na vida é uma questão de escolha. Olha como é, viu? O fato é que todas as escolhas têm consequências. Olha como tem, viu? E ao escolher que caminho realizar um sonho, conquistar uma meta, a gente vai pagar um preço por isso, né? Mas é uma escolha. A gente pode perder algo, mas também podemos ganhar alguma coisa com aquela escolha.
Então, a dica hoje, da segunda-feira, é que você reflita sobre suas atitudes, procure ser menos impulsivo e perceba que não existe o certo ou errado. Esse negócio de falar pro cara, está errado, depende do ponto de vista, né? Tudo é uma questão de valoração pessoal e uma avaliação sobre o que se ganha e o que se perde com a escolha, com cada atitude que fazemos. Para que sobrem recursos para novos investimentos, a população precisa fazer a sua parte. Então a gente precisa ter um trabalho contínuo de conscientização e de engajamento das pessoas na solução da resolução desses problemas. Porque não adianta você criar políticas e você não ter esse envolvimento, as pessoas não terem esse sentimento de pertencimento ao processo, né? Não há desculpa para continuar jogando lixo em lugares indevidos. Hospitais lotados, pessoas com Covid-19, sem cilindros de oxigênio para tratamento da doença. A situação é essa em Manaus, que já não tinha leitos para atender a demanda. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem está dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do BBB. É isso mesmo, porra é essa? O que seria a escuridão? Seria o medo, a ausência de luz, a solidão? Ou seria o mistério, o universo, o infinito? Toda vida sempre flui da noite, iluminando o céu junto às estrelas, esperando o sol a brilhar, fico olhando meu amor passar. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Menino! Onde se meteu esse menino que só anda com a cabeça nas alturas? Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar?
Quem é esse menino que vive correndo e ninguém faz parar? Ele é filho dos... Meninas, esse espetáculo também fala das meninas. Menina que gosta de dançar, de cantar, de se enfeitar. Voa, voa, menino beija-flor, e leva os encantos dessa barquinha de luz para todos que precisam de amor. Marabela. Marabá, uma terra quase ilha, Mesopotâmia tropical. No meio dos rios uma trilha, feita de sangue, suor, lágrimas, mel e sal. Babilônia onde reinam os reis da terra. Na boca, o progresso e o bem geral. Nas mãos, a lei dos mais fortes e do machado, que um dia dominou o Castanhal. Uma terra prometida à multidão, de homens e mulheres conquistadores. Corações em desesperos e ousadia. Busca de um Eldorado e de amores. Terra-mulher, mãe, esposa, amante, filha, herdeira da Cruz e de Tupã, Índia de Araçóia e Barbarella, Vitória Régia e estrela da manhã, filha do tremor e do temor, criança mestiça, renegada, profecia do oráculo sem fala, onde o demiurgo louco enxergou uma deusa pagã vingativa, a quem chamou Marabala. Eu te pergunto, bela e louca Marabala, quem te ouve, quem te cala? Doce e frágil Marabala, quem te fere, quem te abala? Triste só Marabala, quem te ama, quem te embala? Será Marabala, Marabela? Quem te sonha, quem te vela? Eu te batizo, és Marabá, Marabela, preciosa, forte, bela. Eliane Soares. Vi o mundo parar, como previu Raul. A vida toma outro sentido. Coração sentiu outras energias. Ente que partiu e a solidariedade pariu. Loucura e insensatez aflorar. O véu do preconceito cair. O poder a cara mostrar. As imagens a nos trair, a crueldade descaradamente ladrar, o fio da vida fica tênue,
A educação ressignificar. Nossa humanidade se tornar mestra. A necessidade de aperfeiçoar o educar. Acrescentar sentimentos no meio da testa. Estudar nossos atos em outras salas. Trazer clareza aos afetados pela besta. Sentir nossa própria fala. Reencontrar a paz no entardecer. E a alquimia do amor no meio da pandemia florescer. Juari Procópio. Olá, eu me chamo Vitor Lima. E eu sou Jaqueline Monteiro. E nós somos o Alegria, Grupo de Arte e Cultura. E nós estamos na Gitol 2021. Aqui do Norte das Resistências. E nós vamos falar o que nós temos feito aqui no Amazonas, aqui em Manaus, dentro da metodologia do Teatro do Oprimido. E vamos começar falando sobre o Alegria. O Alegria, ele é um grupo de artes que ele trabalha com teatro na comunidade desde 2012, na área periférica da cidade de Manaus. De primeiro, nós trabalhamos com teatro na comunidade e hoje o teatro por comunidade. Inclusive, nós estamos aqui na futura sede, né, do Alegria, onde nós fazemos nossos ensaios, né? Então, nós vamos passar, né, nesse período pandêmico, claro, né, falando especificamente de agora, nós começamos a pensar de como sair desse centro e para as margens, né? Uma vez que geralmente a arte ela está centralizada, ela está no centro, né? No centro urbano ali, desenvolvendo suas atividades. E nós, né, sabendo da realidade aqui da nossa comunidade, aqui do bairro da Compensa, começamos a pensar, desenvolver esse trabalho envolvendo a comunidade, né? De uma maneira que a comunidade ela se enxergue enquanto cidadão. Membro de uma sociedade, perceba ali também. Então, nesse início de ano, né, aí na pandemia, claro que respeitando todos os protocolos estabelecidos, né, pelo Ministério da Saúde, nós realizamos algumas atividades artísticas em alguns interiores aqui do Amazonas, né, justamente com essa ideia de sair, né, desse lugar ali da zona de conforto e levar um pouco de arte para as comunidades dentro dessa metodologia que traz o teatro do oprimido. E nós começamos a nossa primeira aventura, a primeira viagem em Iranduba, né? Através do ator e performer Leandro Lopes, nós levamos a circulação do espetáculo Nos Caminhos desse Rio, as histórias e canções que habitam em mim. E dentro desse contexto, né, que o ator Leandro Lopes traz, ele traz muito a questão da identidade, do quem eu sou nesse lugar. E no Iranduba, especificamente ali em Paricatuba, que inclusive, né, é uma comunidade ali turística, a própria comunidade não tinha esse acesso à arte. Né? Então, quando levamos essa atividade, essa performance, realizamos oficinas por ele realizada, né, pelo próprio Leandro, pelo próprio ator também, que é professor, né, nós percebemos ali o quanto a comunidade, ela
apesar de estar no contexto amazônico, ter um centro histórico, não estava inserido na arte. Isso, exatamente, né? Estávamos ali onde fica as ruínas de Paricatuba, que é um centro turístico daqui, né? As pessoas, elas não tinham esse entendimento ainda, né? Temos depoimentos, né, de um documentário que vai sair logo, né, provavelmente no próximo mês, em que as pessoas ali, a líder daquela comunidade, fala, né, de não ter, né, de não ter apresentações artísticas naquele lugar, oficinas artísticas. E quando nós levamos, né, um pouco de arte para a comunidade, é justamente para a própria comunidade, as pessoas ali perceber e entender esse empoderamento de sair ali também da sua zona de conforto, né? E perceber o seu lado opressor, o seu lado oprimido. E elas percebem isso, né? E colocam ali também no meio da oficina, né? Quando o próprio ator ele traz a questão dos objetos cênicos, ele pergunta sobre aqueles objetos cênicos, né? E as pessoas, elas vão ali introduzindo dentro do seu próprio contexto e dentro da sua própria realidade. E Jaqueline, lembrar que o Leandro ele traz essa questão poética, questão amazonense, ameríndia, dentro da poesia, dentro dos atos, né? A questão cênica, como você disse, né? Os objetos amazônicos, né? Feitos pelos próprios indígenas, apesar do povo estar aqui na região norte, no Amazonas, não tem esse contato com a própria cultura. Isso foi legal. O Leandro ele conseguiu também colocar as lendas, os lendários amazônicos dentro da sua poesia, né? E trazer essa compreensão de leitores e espectadores. Exatamente, bem lembrada essa questão da formação do espectador. Então, a ideia de poder levar, né, um pouco de arte aí para esses interiores é justamente para pensar nessa formação desse espectador, né? Então, fomos ali experimentar nesse interior e nos outros que vamos citar depois, experimentar, né, conhecer a comunidade, observar, que é muito característica ali freiriana mesmo, esse observar, né, essa educação como prática da liberdade, ter esse olhar crítico também, não romantizando aquele lugar, porque a gente sabe que todos esses lugares que nós passamos são lugares lindos, né, lugares inclusive turísticos também, mas é olhar para além do que nós podemos ver, é perceber ali também essa questão crítica em cima daquele lugar, né, o que elas têm feito, o que essas pessoas têm feito, né, o que elas têm percebido, será que elas estão conformadas com o que elas estão vivendo, ou será que elas percebem que elas precisam também sair da zona de conforto, né, e se reconhecer enquanto cidadã e também ter uma cobrança ali por parte dela, né, dentro desse contexto político, porque nesses lugares, inclusive, já tem a falta, né, do próprio saneamento básico. Né? Então, se já não tem o básico, né, muito menos a cultura. A gente fala aqui da questão cultural, falando aqui da nossa comunidade, né, a Secretaria de Cultura, ela meio que ficou ali um pouco distante daqui. Né, mas ali nós, enquanto fazedores de artes, né, de teatro, né, estamos aqui também, de alguma maneira, para chegar nesses lugares também por meio dos editais. Né? Então, esse edital, foi um edital, inclusive, né, estarmos ali levando essa performance, foi um dos editais também, que possibilitou a gente levar um pouco, né, desse contexto artístico, mas teve outros lugares também, né, Vitor? Isso, nós vamos para lá. E de Iranduba, no interior do Amazonas, nós vamos para a zona rural de Manacapuru, né, na Bela Vista, comunidade Bela Vista, onde nós conseguimos aí realizar as oficinas formativas artísticas, né, de contação de história, teatro de objetos, a contação de história através da literatura, o teatro em si, né, a formação de bonecos e marionetes através de materiais reutilizáveis, coisas que eles tinham na comunidade para montar e entender um pouco do que era o teatro. Aí tivemos a oportunidade nas oficinas de ouvir essas pessoas, e assim foi algo muito seriado, porque ali você via ali criança de 5 a 20, ali a jovem de 22 anos de idade ali, né? Então ali foi uma oportunidade também de ouvir a comunidade, de perceber também a necessidade, como a comunidade vê o teatro, vê a arte em si. E já que lembrar que era a primeira vez que um grupo, né, que pesquisadores, que artistas estavam na comunidade fazendo algo com eles. Né? Eles experimentaram através da pesquisa, da fala da comunidade, nós conseguimos construir uma linha de pensamento, uma linha de conhecimento teatral.
Exatamente, e isso é uma oportunidade, né, para aquelas pessoas, vou dizer pessoas porque tinha criança, tinha adolescente, tinha jovem, tinha adulto, né, então uma oportunidade de ter esse contato com a arte e ao mesmo tempo se colocar ali na questão, como eu já citei, do quem eu sou, o que eu faço nesse lugar, o que eu faço, digamos assim, nessa margem aqui, né, o que eu represento, eu sou útil nesse lugar, né? E dali ter por parte delas mesmo esse empoderamento, essa autonomia, né? de, como eu já citei, sair dessa zona de conforto. Mas aí tivemos outros também, né? Tivemos essas oficinas nesse lugar. E assim, interessante é que estamos falando de Manacapuru, e Manacapuru é um interior que já é um pouco mais desenvolvido, né? E aí você sai ali de Manacapuru, desse lugar, e vai para a zona rural, né? Ali as dificuldades de chegar nesse lugar, a estrada, ali no momento de cheia, ali no ápice da por exemplo, cheia. Né, já que não tinha asfaltamento. Daí você já tira a ideia do rural mesmo. E é claro que a gente tem uma equipe ali também muito qualificada, que também é formada por músicos, que tá com a gente, né, com dançarinos também, que estão com a gente desenvolvendo esse trabalho. E daí partimos para outro lugar. E lembrar, já que a gente ir para esse outro lugar, das parcerias, o quanto é importante essa fala com os parceiros. Exatamente. Então a gente pensa na questão dos multiplicadores, né? Estávamos ali para experimentar ainda, para conhecer, né, para ter um outro momento de voltar até lá e trabalhar essa formação. Mas percebemos ali que ninguém faz nada sozinho, né? Então tivemos ali um momento de chegar na comunidade. Quando a gente fala ali por comunidade, também esse contexto de chegar na comunidade, fazer esse diagnóstico naquele lugar, ver ali lugares que poderíamos atuar. Tivemos ali parceria ali do Jefferson, que estava com a gente, que mora nesse lugar e também percebe, né, a necessidade disso também. Tivemos ali a Joyla, que cedeu o lugar pra gente, né? Não conhece a gente, mas percebe a importância de levar um pouco de arte para aquele lugar, né? Então tivemos essas parcerias, fora outras parcerias também. Todos os lugares que passamos, sempre formamos essas parcerias. Por quê? Nesse primeiro momento, nós experimentamos, fomos para experimentar, observar, perceber a necessidade. No outro momento, nós já vamos trabalhar essa formação desse multiplicador, essa formação desse espectador, né, dentro desse contexto da comunidade, ali especificamente com a sua realidade. Agora sim, nós saímos do interior de Manacapuru, né, a zona rural, e a gente vai nesse contexto da pior cheia da história para o Careiro da Várzea. O próprio nome já diz, a Várzea, né? Então, nós, em um dos lugares que fomos, né? Eu não lembro se é São Francisco, não lembro. Comunidade São Francisco. Sim, assim, foi o ápice, né? Como todo mundo sabe, vivemos ali o ápice da cheia. E nesse lugar que fomos especificamente, não tinha terra, né? Então, assim, nós fizemos tudo dentro de uma canoa. Lembrar já que nós tivemos esse preparo de ir lá fazer um mapeamento. E ainda era terra, né? Não tinha cheia ainda, quando né? fomos ainda não tinha ainda, não estava assim no ápice da cheia, né? Nós ainda pisamos, digamos, ali no chão. Escolhemos, né, locais como seria na escola, Sim. né? Seria locais, né, de terra firme, né? Foi preciso mudar toda a logística, né, do planejamento, porque a cheia ela foi tão rápida e tão grande, né, que as coisas assim... E também fora que também teve o colapso da saúde aqui, né, que faltou oxigênio, foi uma loucura. Então, assim, as coisas acabaram que se estendendo um pouquinho, né? Então, a gente chega nesse lugar, assim, já no ápice da cheia histórica, assim, e fazer todo esse mapeamento ali meio que concomitante, né? Perceber onde vamos fazer, como fazer. Será que essas pessoas vão? Será que essas pessoas elas vão perceber a importância disso, né? E assim, nós tivemos um resultado bem qualitativo, muito gostoso, né? Porque a própria comunidade, ela nos abraçou e recebeu, né, as apresentações. Nós levamos, né, um espetáculo, inclusive foi roteiro nosso também do coletivo, né, que é Os Contadores de Era Uma Vez, né, que é um dos projetos nossos para a infância. Os Contadores de Era Uma Vez em O Mistério da Árvore Mãe, que traz esse contexto amazônico da própria comunidade que está inserida ali no meio, no coração da floresta amazônica, perceber a importância daquele lugar, né, e perceber o que ela tem feito também diante disso, né, diante do desmatamento, diante de várias situações, da poluição,
ação, né? E ali é uma reflexão, quando a gente traz ali a questão da reflexão, ação e reflexão, é justamente para a própria comunidade se colocar nesse lugar. Hein, gente? Vamos aplaudir isso, porque, né? Continua. E a história não termina por aí. Boa tarde! Boa tarde! Bom dia, sol! Boa tarde, céu! Boa noite, mar! Bom dia, você que é meu amigo e vive a cantar! Boa tarde, né, amigo? Boa tarde! Mas é pro céu, é pro ar. Então, boa tarde para as crianças, para os adultos, para o vovô, para a vovó, para todo mundo! Olha, e sabe quem nós somos? Os contadores de Era Uma Vez! E os contadores de histórias. Então, para concluir, né, esse é um pouco do que nós realizamos, né, nesse período pandêmico, que é esse trabalho de teatro por comunidade, que é característica do teatro do oprimido, colocar ali a comunidade em ação por meio das oficinas e da própria apresentação, né, nesses municípios por onde passamos, e eu espero que possamos nos encontrar mais em breve. É o início de uma experimentação para o futuro a gente voltar lá e trabalhar essa questão dessa formação desses espectadores de multiplicadores. E esse é o Centro para as Margens. E dizer que no Norte há arte e o Norte resiste sempre. Exatamente, estamos aqui. Espero que nos encontremos aí, né, no decorrer da Gitol e até breve. Até. Agora está no ar a vinheta de fechamento do evento. Na tela aparece um fundo amarelo, que vai sendo tomado por tiras que lembram tecidos. Aparecem então as informações com a ficha técnica deste evento. Essa ficha desaparece e na sequência aparece uma barra branca no centro da tela com as logos dos realizadores, apoiadores e produtores do evento.